Olá, olá! Seja muito bem-vindo à parte de administração pública do seu simulado para a DASA, simulado do CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart e vou trabalhar com você a parte de administração pública. Seguinte, no simulado de hoje, na parte de administração, a gente vai trabalhar com questões de múltipla escolha de bancas variadas, tá? A gente não vai trabalhar com questões da IADES. Por que a gente não vai trabalhar com questões da IADES? Porque professora Fabiana e eu estamos preparando aí uma revisão com base só em questões da IADES, tá? Então vai ficar disponível para você, para quem é aluno matriculado, né? Para quem não é aluno matriculado, eu imagino que já esteja focando em questões da IADES. Então, para a gente não ficar trabalhando mais do mesmo, a gente vai se utilizar de questões de outras bancas, mas questões que trabalham de forma parecida com a banca IADES, tá bom? Os conteúdos totalmente alinhados com aquilo que está lá no seu edital, então a gente vai aproveitar para além agora, né, de ter aí a resposta do simulado, das questões que você respondeu, do exercício que você fez, mas também para revisar alguns conteúdos que você estudou, está estudando, tá bom? Vamos lá comigo então? Primeira questão, gente, que é a questão número 7 aí do seu caderno. Questão do CESP. Todas as questões, outro detalhe, tá, gente? Todas as questões são de cargos de nível superior, mas o simulado, ele é adequado para quem vai fazer cargos de nível médio ou cargos de nível superior no concurso da DASA, tá bom? Vale tanto para quem vai fazer nível médio, como para quem vai fazer nível superior, porque o conteúdo é o mesmo, né? O que pode acontecer é de a banca pegar um pouco mais pesado com quem vai fazer nível superior, certo? Mas aí, quem vai fazer nível médio, né? Quem sabe mais, sabe menos, vai dar tudo certo. Vamos lá comigo. Bom, o que a gente tem aqui? A reforma do Estado, orientada pela expansão da administração indireta como forma de flexibilizar a administração, é fundamentalmente identificada com... Então, está falando lá das reformas que aparece lá no seu edital, né? Reformas do Estado, reformas da administração pública. Então, a reforma orientada pela expansão da administração indireta, lembra? Fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Como forma de flexibilizar a administração, é fundamentalmente identificada com qual reforma? Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima nessa daqui, viu? Vamos lá. Plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Gente, plano diretor de reforma do aparelho do Estado vai nos remeter ao quê? A reforma que vai acontecer na década de 90, com Bresser Pereira, certo? E qual que é o foco? Governo Fernando Henrique. Qual que é o foco dessa reforma? O foco vai ser eficiência, certo? Foco em resultados. Foco em resultados. Em resultados. Ok? Não necessariamente vai haver uma expansão da administração indireta, embora surjam aí novas entidades, né? Como as agências reguladoras, né? Que são autarquias. Muito bem. Mas não é o foco principal. O foco principal, o objetivo principal da reforma que vai acontecer na década de 90, a reforma gerencialista, é focar em resultados, é melhorar a eficiência, tá? Aperfeiçoar, melhorar, reforçar a governança, tá? Então, não é necessariamente a expansão da administração indireta. Na verdade, vai até alguns serviços, eles vão ser repassados, a ideia seria até privatizar, né, passar para a iniciativa privada alguns serviços que possam ser prestados pela iniciativa privada, e mesmo serviços de interesse social, trabalhar com a iniciativa privada em forma de parceria, certo? Por meio das OS, OCIPs e tal. Então, assim, a ideia não é a expansão da administração indireta, tudo bem? Muito bom. Então, esse não é o foco, não deve ser. Vamos para a próxima. Na próxima, a gente tem Secretaria de Modernização, SEMOR. Gente, a Secretaria de Modernização, SEMOR, ela aí é do final da década de 70, início de 80, e ela é responsável pela implementação aqui, ó, do Programa Nacional de Desburocratização, PRND. Então, essas duas, letra D e letra B, estão relacionadas, tá bom? O foco do Programa de Desburocratização, lá com Hélio Beltrão, vai ser simplificar processos administrativos, tá? Processos administrativos e vai também focar em privatizações, tá? É a ideia. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Não vai avançar muito, tá? Esse programa.
ele não vai avançar muito. A gente vai estar vivendo uma crise fiscal aí na década de 70, década de 80, e o programa não vai avançar muito. Agora, tem uma coisa interessante, tá? O Programa Nacional de Desburocratização foi a primeira reforma da administração pública que propôs focar no cidadão. Então, essa ideia de melhorar os processos administrativos, simplificar os processos administrativos, por quê? Porque a ideia era melhorar o atendimento ao cidadão, tá? O atendimento ao cidadão, focar no cidadão. E é a primeira vez que isso aparece, né? O cidadão, essa visão voltada para o cidadão, aparece como uma das propostas aí de reforma para o aparelho do Estado, tá? É melhorar o atendimento ao cidadão. Muito bem. Aí, o que a gente tem aqui na letra C? Na letra C, a gente vai ter o DASP. O DASP, gente, lembra do DASP? O DASP é da década de 30, é da reforma burocrática, certo? Da reforma burocrática, né? Governo Getúlio Vargas, década de 30, e o DASP era responsável pelo quê? Pelas seleções públicas, responsável pelo treinamento de pessoal, pelos processos de distribuição de pessoal, tudo bem? Na administração pública. Então, e na época também o foco não era orientar, não era da reforma do Estado da década de 30, tá? Ela não era orientada pela expansão da administração indireta. Qual que era o foco? O foco da reforma de 1930, da década de 30, da reforma burocrática, era a meritocracia, implementar a burocracia, né, o modelo burocrático de gestão, e o foco principal vai ser a meritocracia, com vistas ao quê, gente? A acabar com o nepotismo, com a corrupção comuns aí na administração pública daquela época, né? Hoje não existe mais, certo? Errado, né, gente? Ainda existe, mas diminuiu bastante. Então, o foco aqui, né, da administração da reforma burocrática era a meritocracia, focar na meritocracia, e aí no combate à corrupção, ao nepotismo, tá? Corrupção ao nepotismo. Muito bem. E aí, bom, e aí você já sabe a resposta, né? Porque só sobrou a letra A. Então, gente, a reforma orientada pela expansão da administração indireta como forma de flexibilizar a administração, ela vai ser identificada aqui, ó, no Decreto-Lei 200 de 1967. Então, pela reforma de 1967. Inclusive, eu trouxe aqui para você os princípios, vou ter que apagar aqui, os princípios citados lá no Decreto-Lei 200 de 67. Traz como princípios da administração pública, vai estabelecer como princípios da administração pública o planejamento, a coordenação, a descentralização, ó aqui a figura da administração indireta. Descentralização, não é assim que se aprende em direito administrativo? Descentralização, delegação de competência e controle. Agora, a descentralização aqui no Decreto-Lei 200, ele veste uma roupagem que vai além da ideia de criação de entidades de administração indireta, tá? Ou da transferência de serviços da administração direta para a administração indireta, tudo bem? E por isso que eu trouxe aqui para você, ó, um trecho do Decreto-Lei 200, tá bom? O artigo 10. Olha só, sobre a descentralização, o que fala o decreto? A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada, ok? A descentralização será posta em prática em 3 planos principais. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do nível de execução. Então, isso aqui tem a ver um pouco com delegação, né, de competências, certo? Ou até se a gente for pensar dentro da administração pública, a gente pode pensar também mais numa ideia de desconcentração administrativa, né, do que de descentralização propriamente dita. Muito bem. Na letra B, a gente tem da administração federal para as unidades federadas. Então, aqui tem tem um viés mais político, né, que vai passar, então, para Estado e município, certo? Da administração federal para as administrações, né, dos estados e municípios, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio, nesse caso, tá?
e da administração federal para a órbita privada mediante contratos ou concessões aí com a iniciativa privada, tá bom? Então, quem vai focar nessa ideia de descentralização vai ser a reforma do final aí da década de 60, início de 70, feita pelo Decreto-Lei 200 aí no período militar, tá bom? E que vai focar então na ideia da descentralização da administração, tudo bem? Ok, vamos lá então para a próxima questão. Questão da Banca IBAD, Prefeitura de Vila Velha, analista público de gestão. Gente, o que a gente tem aqui? É só preencher a lacuna. Esse é o tipo de questão que é fácil, é só saber os conceitos. Vamos lá. A lacuna refere-se às condições políticas, à capacidade e legitimidade que um governo tem. Isto é, está vinculada à ação do governo em si, de governar. Escolha a opção correta para completar a lacuna, né? E aqui a gente vai ter diversas opções, tá? A gente tem governança. Governança costuma confundir. Eu já vou logo dizer para vocês o que quem estudou, olha para uma questão dessa e normalmente vai ficar em dúvida entre duas, tá? Vai ficar em dúvida entre governança e governabilidade. Vai reler e vai pensar, não, é uma dessas duas. Por quê? A accountability, quem estudou um pouquinho já sabe que não é. Por quê? O que é a accountability? É prestação de contas, né? Prestar contas e responsabilizar gestores, certo? Pode envolver também a ideia de responsividade, né? De os gestores agir conforme a lei e responder às demandas sociais, certo? Muito bem. Gestores. Então, sabe que não é. Gestão pública está se referindo à gestão da coisa pública, né? Gestão da coisa pública. Certo? A gestão de organizações que visam atender a finalidade pública, tá? Assim como a administração pública. Pode se referir à ciência também, aqui no caso da administração pública, né? Pode se referir ao que mais? Pode se referir ao próprio Estado, né? Estrutura do Estado, órgãos, agentes do Estado, administração pública. Muito bem, mas não vai ser isso daqui, né? Aqui está dizendo que a espaço refere às condições políticas, capacidade e legitimidade que um governo tem. Isto é, está vinculada à ação do governo em si de governar. E aí tem que assinalar. Então, vamos lá. Governança ou governabilidade. Gente, nas minhas aulas, quando eu explico governança e governabilidade, além de a gente ver diversos conceitos aí de Bresser Pereira, de Diniz, de vários outros autores que estudam o assunto, aí eu costumo dar uma dica para vocês para ajudar a diferenciar, tá? Que é uma dica bem simples, mas que normalmente ajuda, normalmente dá para aplicar. Que é a seguinte, linkar a governabilidade com a ideia de legitimidade, tá? E governança associar a ideia de administração. Governabilidade, fica fácil lembrar de legitimidade, né? Como eu falo sempre, até rima, ó, os dois terminam aqui com idade, fica fácil de memorizar. E aqui a governança, administração, você vai gravar pelo C cedilha. E por que eu dou essa dica? Porque governabilidade, gente, tem a ver com todos aqueles elementos, né, o conjunto de elementos que dá legitimidade para o Estado, para as instituições do Estado, tá? Então, tudo que legitima a ação do Estado tem a ver com governabilidade. E o que legitima a ação do Estado? Né? A ação da administração pública, a ação de governar propriamente dita. O que legitima por exemplo, a organização dos poderes, certo? E aí, como eu sempre falo, a gente espera que haja um equilíbrio entre os poderes, aquela ideia de freios e contrapesos, lembra de um poder fiscalizar o outro, né, para que a gente tenha políticas de mais qualidade, para que não haja nenhum tipo de abuso. Então, a gente espera que haja esse equilíbrio, a gente espera que haja equilíbrio entre as forças políticas, né, entre ideologias, partidos, e o sistema político ele seja bem estabelecido, bem desenhado. Por quê? Para que haja um equilíbrio e a gente também possa ter políticas públicas de mais qualidades, tá? Que atenda realmente às expectativas da sociedade. Tudo o que institucionaliza a participação da sociedade no Estado, tá? As formas de participação. Então, tudo isso diz respeito à legitimidade, porque vai legitimar o que vem do poder público, certo? O que é feito, o que é praticado pelo poder público, tá bom? Claro que assim, governabilidade vai ter um aspecto que é mais objetivo, que é aquilo que está estabelecido em lei e tal, e tem um aspecto que é mais subjetivo, que diz respeito, por exemplo,
a própria satisfação da sociedade com aquelas normas que são estabelecidas e com o que está acontecendo na prática, né? Porque por mais que esteja regulamentado, às vezes na prática pode haver algum desequilíbrio, tá bom? Muito bem, e sendo até com relação a esse elemento mais subjetivo, gente, a gente pode dizer que isso vai variar de um estado para o outro, tá? O que pode ser válido em uma determinada cultura pode não ser válido em outra, ok? Então, isso diz respeito à governabilidade, todos os elementos que vão legitimar a ação do governo, tá? Muito bem, do Estado. E governança está mais relacionado à ideia de administração mesmo, tá? Está relacionado à ideia de formular e de implementar políticas públicas, está relacionado à ideia de atingir resultados, atingir metas, tá? Por isso eu falo sempre para pensar em administração, tem a ver com aspectos financeiros, aspectos técnicos, tá? Então, por isso eu falo, relaciona a governança com a administração, que aí vai ficar mais fácil de você identificar se determinada citação que é feita lá na sua prova tem a ver com governança ou com governabilidade, enfim, ou né, outra coisa qualquer. Bom, e aqui, gente, a questão está dizendo o seguinte, que a lacuna refere-se às condições políticas, à capacidade e legitimidade que um governo tem, tá? Então, aqui, ó, capacidade e legitimidade. Já falou em legitimidade, já vai nos remeter aqui à governabilidade, tá? Está vinculada à ação do governo em si, de governar, tá? A ação do governo de governar. E aí a gente vai ter que escolher. Gente, falou em legitimidade, lembrar de governabilidade, tá? E vai ser a resposta aqui, certo? A governabilidade. Gente, a governabilidade é o que dá condições para o Estado governar, tá bom? Então, por isso tá aqui, ó, tá falando que tá vinculada à ação do governo em si, a ação de governar, tudo bem? Porque o governo, ele precisa dessas condições mínimas para poder governar. Agora, a gente pode dizer que por existirem essas condições, né, que legitimam o poder do governo, o poder do Estado, o poder da administração pública, a gente pode dizer que a gente tem governança? Não, não necessariamente, tá? A gente pode ter todo um arcabouço institucional que legitima a atuação do Estado, mas aqueles, de repente, que assumem postos e a administração pública como um todo pode não conseguir se utilizar de toda a sua capacidade para atender às expectativas da sociedade e conseguir implementar as políticas públicas de forma efetiva, tá bom? Então, isso pode acontecer, beleza? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês, gente, os conceitos, tá? Os conceitos para que vocês não esqueçam. São conceitos simples, mas que são importantes, não pode misturar. Então, ó, governança refere-se à capacidade de governar, a capacidade estatal. A capacidade aqui de governar, gente, é de fazer mesmo, entendeu? De fazer, de formular as políticas, tá? De implementar as políticas nesse sentido, tudo bem? Os conceitos, prestem atenção, outra coisa que eu acho importante, os conceitos de governabilidade e governança se misturam mesmo, tudo bem? Todos os autores vão falar isso, eles se misturam, tá? Mas aspectos mais relacionados à legitimidade, por isso você tem que ter cuidado, eles vão dizer respeito à governabilidade. Governança diz respeito à ação de governar, à capacidade de governar, mas num sentido lato, num sentido mais amplo, tá bom? A capacidade estatal, ou seja, a capacidade para implementar as políticas públicas a partir da coordenação dos recursos disponíveis e alcançar metas. Tem um viés administrativo, de gestão, enquanto, ó, eu vou passar aqui para D, tá? Depois a gente volta nas outras. Enquanto governabilidade está relacionada à legitimidade das instituições do Estado, dizendo respeito ao equilíbrio entre as forças políticas, à organização dos poderes, à forma de governo, à relação do Estado com os cidadãos. Tem, portanto, uma forte característica política. Nos dizeres de Elie Diniz, refere-se às condições sistêmicas de exercício do poder por parte do Estado em uma determinada sociedade. Seria uma somatória dos instrumentos institucionais, recursos financeiros e meios políticos de execução das metas definidas, tá? Muito bem, e os outros conceitos eu trouxe de forma mais simples, mas vamos dar uma olhada, ó, só para vocês não esquecerem que accountability entende-se como a capacidade de prestar contas, de responsabilizar gestores, envolvendo também aspectos de responsividade, que diz respeito à necessidade de gestores atenderem a aspectos legais e atenderem às demandas da sociedade, às expectativas da sociedade, né, que são os stakeholders aí do processo de política pública, né?
Muito bem. Gestão pública diz respeito a um campo de conhecimento e de trabalho relacionado a organizações públicas ou que trabalhem em prol do interesse público. A administração pública pode designar um segmento da ciência, pode designar a estrutura do Estado ou os serviços característicos do Estado. Aqui, a administração pública, para quem estudou com a gente viu na aula 1, tá? A gente explorou bastante o conceito de administração pública. É um conceito que você vê lá no direito administrativo também, administração pública em sentido amplo, em sentido restrito, tudo bem? Mas, em resumo, de forma simples, pode designar ou um segmento da ciência, estrutura do Estado, estrutura no sentido de órgãos, né? Ou de agentes mesmo, ou os serviços característicos do Estado, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, gente, para a questão 9. O que a gente tem aqui na questão 9? Do CESP. A redemocratização do país, no período imediatamente posterior ao regime militar, né? Redemocratização aqui da década de 80, certo? Né, 1985, promoveu a descentralização da ação governamental e a atualização do arcabouço institucional. Aqui a gente tem que lembrar que a gente teve uma discussão ampla de governabilidade nesse período, que foi quando a gente teve, né, aí a nossa Constituição de 88, certo? Entretanto, algumas medidas tiveram efeitos negativos. Nesse contexto, considera-se um retrocesso na modernização da administração pública do país. Gente, quem vai nos falar desse retrocesso, que ficou super famoso e é cobrado em diversas provas, vai ser Bresser Pereira, tá? Bresser Pereira, né, que vai propor a reforma gerencialista na década de 90 e vai nos falar que a Constituição de 88 promoveu um retrocesso burocrático. Por quê? O que acontece? A partir ali do Decreto-Lei de 67, né? E depois também com a proposta lá de Hélio Beltrão, de final da década de 70, início de 80, a gente tem algumas ideias que se aproximam da ideia de gerencialismo, certo? No sentido de descentralização dos serviços, né? De foco no cidadão, tudo bem? E só que com a Constituição ele vai dizer que houve um retrocesso burocrático, como se a gente estivesse voltando para a burocracia e não indo para esse novo modelo que estava surgindo aí, que estava em todo mundo, tá? E aí, mas ele fala isso com relação a alguns aspectos bem específicos, tá? Alguns aspectos bem específicos. A nossa Constituição ela é bastante elogiada, mas ele diz que foi um retrocesso burocrático por conta do quê? E é isso que a questão quer saber, tá? Letra A, a gente tem o seguinte, o restabelecimento das eleições diretas, tá? Em 2 turnos para presidente, governador e prefeito. É isso que Bresser Pereira vai criticar? Não. As eleições, elas dão legitimidade, né, para a atuação do Estado, envolve aqui a participação dos cidadãos. Bresser Pereira, ele vai sempre defender essa ideia de participação. A gente vai ver que em vários aspectos da reforma gerencial, o envolvimento da sociedade civil é algo que é apontado como relevante, tá? E não há nenhuma crítica com relação às eleições, não, tá, gente? Então, isso aqui está, não é o que promoveu esse retrocesso burocrático, certo? O processo de municipalização da gestão pública, o que concede maiores poderes aos municípios. Com a Constituição de 88, a gente teve uma descentralização política, né? E aí, várias responsabilidades foram passadas aí para os municípios. Então, houve uma municipalização da gestão pública, que também, quanto a isso, não há nenhuma crítica. Os gestores públicos, aqueles que vão implementar as políticas públicas, vão estar mais próximos de quem vai receber esse produto, esse serviço, tá? Da política. Não há nenhum problema, nenhuma crítica quanto a isso. Inclusive, só o que a reforma gerencial vai estimular é que haja também a descentralização de recursos, a descentralização administrativa. Não pode haver somente a descentralização de competências políticas, tá? O que a gente tem aqui na letra C? A criação de conselhos municipais em várias áreas de interesse público. Não. Inclusive, gente, aqui eu chamo bastante atenção, o conselho está super na moda, tá? No sentido de ser cobrado em prova, né? E com relação à criação de conselhos, é algo que também passa a ser estimulado aí a partir da década de 90, anos 2000, tá? Então, não há nenhuma crítica nesse sentido. D. A redução da autonomia do Poder Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos. Então, houve a redução com a Constituição de 88 do Poder Executivo para tratar da estruturação de órgãos públicos. E aí, será que é isso que é criticado lá no PEDRAE?
É isso, tá, gente? Isso daqui, inclusive, você pode observar lá no artigo 48 da nossa Constituição, que vai falar o quê? Que para se extinguir ministérios, órgãos, por exemplo, precisa de aprovação do Congresso, tá? Então, vai tirar um pouco da autonomia da administração pública, do Poder Executivo, para decidir a respeito da organização, da estruturação de seus órgãos, tá? A criação de cargos, né? Transformação de cargos, tudo vai depender de aprovação em lei. Então, nesse sentido, que o Pedray vai falar que houve um retrocesso burocrático com a Constituição de 1988, tá bom, gente? Então, essa daqui vai ser a nossa resposta, tá bom? Ou seja, o que acontece? Aqui dificulta um pouco mais as decisões da administração pública, né? Porque tudo precisa passar pelo Congresso. Então, é nesse sentido que ele está falando que houve um retrocesso burocrático. É como se, nesse sentido, a Constituição estivesse aumentado a burocracia, tá? Aumentou a burocracia para criar órgãos, para criar cargos, para transformar cargos, tá? Então, nesse sentido que ele disse, não, houve um retrocesso burocrático, tá? Muito bem. Então, vamos lá para a letra E. A ampliação da participação da sociedade na resolução de assuntos comunitários. A ampliação não, ele não vai criticar, é algo que passa a ser até estimulado com a reforma gerencialista, tá bom? Então, essa não, a letra D é a nossa resposta, e eu trouxe aqui, gente, eu trouxe um complemento aqui a respeito de conselhos, porque como eu falei para vocês, os conselhos, apareceu aí no seu edital, eu acho um assunto importante, porque além de a ideia de conselhos remeter essa ideia da reforma da década de 90, os conselhos, eles contribuem com a participação social, a participação da sociedade civil nas decisões públicas, tá bom? São um instrumento importante de participação. E aí, o que eu trouxe aqui para você? Que os conselhos, para você não esquecer, são espaços de participação popular que visam aproximar Estado e sociedade, intensificando o diálogo entre ambos, de modo a alocar recursos públicos de uma forma mais justa e plural. São centros de deliberação de políticas. Essa deliberação, ela pode não ter um caráter vinculativo, tá? Mas eles contribuem, os conselhos contribuem na formulação, na fiscalização aí das políticas públicas. Há diversos conselhos que atuam nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Para Nara, Clícia Maria Leite, a gente tem que os conselhos gestores de políticas públicas são canais institucionais, plurais, permanentes, autônomos, formados por representantes da sociedade civil e poder público, cuja atribuição é a de propor diretrizes das políticas públicas, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas, sendo órgãos de gestão pública vinculados à estrutura do Poder Executivo, ao qual cabe garantir a sua permanência. Eles são vinculados ao Poder Executivo, mas eles têm autonomia, tá bom, gente? Muito bem, então é isso, apenas para resgatar a ideia de conselhos, porque pode ser bastante importante, pode aparecer aí na sua prova, tá? Veio no edital e pode aparecer na sua prova, e eles têm sido bastante cobrados, tá? Essa ideia de conselhos. Muito bem. Vamos lá para a questão 10. O que a gente tem aqui? Uma empresa pública da área de telecomunicações, devido a dificuldades e instabilidade na gestão, resolveu adotar o modelo de gestão por resultados, com o propósito de sair dessa crise. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correspondente à estratégia fundamental para a adoção do modelo de gestão por resultados. Então, é a estratégia fundamental para implementar a gestão por resultados, tá bom? Vamos lá. Na letra A, a gente tem o seguinte: conhecer o contexto situacional e simular cenários de intervenção. Será que isso é fundamental? Gente, conhecer o contexto, tá? Pensar nesses cenários, sem dúvida, nos ajuda a estabelecer objetivos e metas. Saber até onde a gente pode ir, tá? E no sentido até de não estabelecer metas absurdas, né? Algo que a gente não possa alcançar, nem algo que fique aquém até das nossas possibilidades, né? A gente podia, de repente, ir muito além, e são estabelecidas metas muito pequenas, tá? Então, é importante, sim, a gente conhecer até o contexto situacional, né? Às vezes, simular cenários pode ajudar de intervenção, mas isso não me parece ser a estratégia, para mim não é a estratégia fundamental, tá? Não é. Aí, o que a gente faz? Você tem dúvida, você está fazendo uma prova de múltipla escolha, o que você vai fazer? Você vai olhar as demais, tá? Mas, assim, não vejo como estratégia fundamental, embora possa ajudar no estabelecimento
de metas, de objetivos, de definir responsáveis até, né, conhecendo melhor o contexto situacional, quem que realmente deve ser o responsável, etc. Tá? Letra B, organizar debates para promover a inovação e propor novos serviços e produtos. Debates, promover inovação, tudo isso é importante para a administração pública, mas não para implementar a gestão por resultados, ou não necessariamente, né? Pode-se, claro, né, utilizar, juntar as ideias, né, de inovação e gestão por resultados, muito válido isso, mas não é fundamental. A gente pode implementar a gestão por resultados sem focar em inovação, tá? Sem inovar. Criar diretorias que mapeiem as competências e tarefas dos colaboradores, né? Aqui, os conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Para melhor alocar e a gente aproveitar da melhor forma o nosso capital humano, o nosso capital intelectual da organização. Mapear competências vai nos ajudar nisso, tá? É importante? É bacana para a organização? É fundamental para o estabelecimento de gestão por resultados? Não. Porque qual que é a ideia da gestão por resultados, né, gente? É a gente definir um objetivo, definir meta e focar no alcance desse objetivo, dessa meta. Quem que é o responsável, né? E aí focar nisso, certo? Esse responsável vai ter que dar conta de atingir o resultado. E aí, secundariamente, a gente olha, né, para o modo como as coisas estão sendo feitas e tal. E aí, claro, pode envolver, por exemplo, para a gente ter um desempenho melhor, a gente fazer um mapeamento de competências, certo? E a gente vai alocar melhor o nosso pessoal e vai facilitar no alcance das nossas metas, dos nossos objetivos. Mas não é algo que é fundamental pensando apenas em gestão por resultados, tá? Muito bem, ampliar as contratações e melhorar os salários dos colaboradores, alterando as atribuições do plano de cargos e salários. Também não é o caso, não é fundamental, tá? Ampliar contratações, melhorar os salários. Depender do processo que a gente esteja implementando a gestão por resultados, pode nem ter nada a ver com contratações, né? Melhorar os salários também, ok, pode incentivar os trabalhadores a serem mais produtivos, talvez, mas não necessariamente. Então, aqui não é o caso, tá? E, por fim, a gente tem a letra E, que nos diz que é fundamental propor medidas que permitam o monitoramento e a atribuição de responsabilidades, e é essa a nossa resposta, tá? Letra E é a nossa resposta. Se eu vou implementar a gestão por resultados, como o próprio nome diz, o foco é resultados. Então, eu vou ter que pensar o que eu quero, né? Quanto que eu quero disso? O que para mim é suficiente? Eu vou estabelecer qual que é o meu objetivo, vou estabelecer metas e tenho que monitorar, acompanhar o cumprimento dessas metas, tá bom? Então, a letra E é a nossa resposta. O que eu trouxe aqui? Seguinte, para que melhores resultados sejam alcançados, características típicas da gestão pública por resultados são importantes, decisões descentralizadas. Gente, uma coisa, tá? A gestão por resultados, ela surge na nossa administração pública na década de 90. Tá? E por que essa ideia de até descentralizar decisões, por exemplo? Né? Porque a gente considera o seguinte, se o nosso foco é no resultado, a gente vai parar de olhar para o processo. Lembra lá do controle da administração burocrática, que era no como, que era no processo, certo? E aí exigia-se o formalismo e tudo mais? Bom, aqui a gente vai descentralizar as decisões. Você é o responsável por essa meta. Você pode decidir como fazer, como não fazer. Isso compete a você. Naturalmente, o gestor vai ter que atuar dentro da legalidade, né? O que eu vou verificar, né? Aí, o gestor que esteja, né, no nível superior, é se você cumpriu essa meta, tá? Em alguns momentos, se a gente considerar necessário, ou em auditorias e algo do tipo, os processos serão fiscalizados, tá? Mas o foco, quando a gente fala gestão por resultado, é no alcance dos resultados e por isso é importante delegar, tá? Porque senão, por exemplo, uma ação, ela pode levar mais tempo caso esse gestor, né, que esteja responsável pela implementação das metas, ele tenha de recorrer a seu nível superior para perguntar se pode mudar o procedimento, acontecer alguma coisa no meio do caminho, então a gente delega a decisão, tá? A gente descentraliza, né, a decisão. Definição de indicadores, claro, né, metas e indicadores, monitorar a execução, mensurar o desempenho, prestar contas e responsabilização dos dirigentes, ó, aqui a ideia de accountability, ok? Eu vou delegar, mas não se esqueça que você terá de me prestar contas, você é responsável aí pela execução e pelos resultados e pela forma como você chegou até aí, tá?
Gente, outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho importante, porque tem muito a ver com essa ideia de gestão por resultados, é o seguinte: são os contratos de gestão, que eles são citados também na nossa Constituição Federal, tá? E eles têm uma relação muito direta com essa ideia de gestão por resultados, de foco nos resultados, tá? Eles vão aparecer na nossa Constituição a partir de uma emenda da década de 90 e vai nos falar o seguinte: o que a gente vai ter aqui no artigo 37 da Constituição Federal? A gente tem o seguinte, no parágrafo 8º, que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Esse contrato é o tal do contrato de gestão, tá? Que tenha por objetivo a fixação das metas, foco no resultado, vai focar metas, certo? Vai ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mas vai estabelecer metas, tá? Para órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação do desempenho, direitos, obrigações, responsabilidade dos dirigentes e sobre a remuneração de pessoal, tá, gente? Contrato de gestão, então, eles podem ser estabelecidos aqui entre órgãos, né, e entidades de administração direta e indireta, mas aí também, gente, que embora não esteja citado aqui, mas também com organizações privadas, tá? Lembrem-se que a gente vai ter aí, a partir da década de 90, as tais das OS, né, que a gente vai ter o contrato de gestão das OS, certo? Muito bem. A gente que vai estabelecer metas, né? Tem uma parceria aí que é estabelecida, que é firmada entre a administração pública e entidade privada, e há um contrato aí de gestão que vai estabelecer metas, certo? Vão ser repassados recursos públicos para que essas entidades colaborem com o Estado aí no atendimento de objetivos de interesse social, tá? A gente tem as OCIPs também. No caso das OCIPs, a gente não vai ter o contrato de gestão, a gente tem o termo de parceria. Mas no termo de parceria, a gente também tem o estabelecimento de metas, de objetivos, tá? Então, o estudo tem uma relação aí com essa ideia de foco nos resultados, tá? Gestão por resultados, foco nos resultados. Muito bem. Questão 11, vamos lá. Do CESP também. O que a gente tem aqui? Governos em todo o mundo utilizam as tecnologias da informação e comunicação, em especial a internet, para serviços, transações, disponibilização de informações, entre outras aplicações. No Brasil, já existem experiências em todos os níveis de governo no uso das TIC, para melhorar o acesso às informações públicas. No que se refere ao assunto tratado, é correto afirmar que na utilização das TIC, o principal desafio para alcançar a combinação ideal dos princípios da eficiência, transparência e accountability consiste em... Então, quer saber, aí no seu edital fala de governo eletrônico, de transparência, accountability, certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que a questão quer saber? Que, utilizando a TIC a partir do uso das tecnologias da informação, qual que é o principal desafio, tá? Para a gente combinar aqueles princípios, atender aos princípios de eficiência, de transparência e de accountability, tá? Vamos lá. Letra A. Estabelecer padrões de interação entre os órgãos de controle? Não, deixa eu falar para vocês. Até interação entre órgãos é importante, tá? Estabelecimento de redes entre órgãos, troca de dados, de informações, isso sem dúvida vai contribuir com a eficiência, transparência, né? Prestar contas das diversas ações do Estado, vai contribuir com a prestação de contas do que está sendo feito pelo Estado aos cidadãos e tal. Então, sem dúvida, o estabelecimento de parcerias entre órgãos vai facilitar, só que não necessariamente entre órgãos de controle, tá? E aqui falo especificamente de órgãos de controle, aí não necessariamente, tá? Então, não. Letra B. Ampliar o acesso à internet nos municípios brasileiros. Bem, ampliar o acesso à internet nos municípios até nos parece razoável, né? Porque para as pessoas terem acesso às informações e aos serviços que são prestados pelo governo por meio da internet, por meio das plataformas digitais, elas precisam ter acesso à internet, certo? Mas pode não ser a principal, pode não ser a ação mais importante
considerando que a gente precisa atender, de acordo com a questão, aos princípios da eficiência, da transparência e da accountability, porque o que acontece? Eu ter acesso à internet me garante que eu vou ter acesso de forma transparente às informações do Estado, né? De repente, eu consigo acessar algumas informações do governo, mas eu vou entender em que linguagem que elas estão sendo disponibilizadas para o cidadão, tá? Então, existem outras questões que precisam ser pensadas pela administração pública para se atender princípios de eficiência, transparência e accountability. Não é só dar acesso à internet aos cidadãos, tá? Muito bem, então esse é um pré-requisito, mas muito provavelmente não é o principal nesse caso, mas vamos olhar o que a gente tem aqui mais de possibilidade de resposta, né? Ampliar o número de instâncias participativas, tanto no formato presencial como no formato digital. A letra C não faz sentido, porque a questão ela está focando no formato digital, no uso das tecnologias da informação. E aqui está falando que não, tem que aumentar as instâncias também no formato presencial. E não é o caso, tá? Então, por isso vai estar errada. Letra D. Criar aplicativos de serviços que proporcionem aos cidadãos maior rapidez e agilidade. Pode ser, os aplicativos, eles até contribuem, né? Mas não sei se é o mais importante para a gente atender os princípios de eficiência, transparência e accountability, certo? Isso acontece, né, nas questões de múltipla escolha. Vamos lá para a letra E. Construir indicadores de transparência da gestão, transformar essas informações em medidas compreensíveis para os cidadãos. E aí? Essa nos parece ser a melhor, né? Eu preciso estabelecer indicadores de transparência da gestão pública, saber o que precisa ser informado, como precisa ser informado, tá? E eu preciso atender a esses indicadores, transformar essas informações em medidas compreensíveis para o cidadão. Preciso disponibilizar essa informação, só que não é de qualquer forma, porque como nós estávamos falando, ainda que o cidadão tenha acesso a essas informações, mas a depender do formato como elas são apresentadas, pode significar nada, né? O cidadão pode não entender, certo? Pode aparecer no formato técnico, embora às vezes até seja alguém, enfim, às vezes por ter tem uma formação, mas é em outra área, alguém até bastante informado, né? Que costuma ler muito, mas a depender da forma como uma informação técnica é apresentada, não vai entender, né? Então, o melhor é a gente construir indicadores, estabelecer parâmetros, tá? Do que é transparência, do que precisa ser mostrado, como precisa ser mostrado, aperfeiçoar a linguagem para que atenda a todos os cidadãos, tá bom, gente? Então, vai ser a letra E, para a gente atender mesmo aos princípios de eficiência, transparência e prestação de contas, responsabilização de gestores, né? E aí, facilitar a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, na fiscalização da coisa pública, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte: um governo transparente não disponibiliza apenas a informação, mas, sobretudo, torna compreensível e acessível a todos os públicos. A transparência conduz à participação social, ou seja, a accountability, pois a mune de informação, permitindo que o cidadão tenha ferramentas para cobrar os resultados dos governantes e até mesmo identificar possíveis ilegalidades ou mau uso dos recursos públicos, auxiliando no processo de fiscalização. E uma coisa que é importante a destacar é a Lei de Acesso à Informação, né? Lei 12.527 de 2011, importante lei aí que fala do acesso à informação. No artigo 6º a gente tem inclusive o seguinte: cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação, tá bom? Importante lei, vale a pena dar uma lida, tá, gente? Uma lida na Lei Seca, Decreto-Lei 200, tudo que a gente cita aqui, se você tiver um tempinho, dê uma lida, porque nas aulas a gente costuma destacar o que é principal. Mas às vezes, se você tem um tempinho a mais, vale a pena dar uma lida, tá? Muito bem, mais uma questão, nossa última questão aqui de administração pública. Vamos lá. A administração de recursos humanos possui 6 subsistemas. Subsistemas, eu já vou adiantar para vocês, subprocessos, tá? Ou processos mesmo. Tá? No qual um destes é responsável pelas práticas de recrutar e selecionar pessoas. A alternativa que contempla a prática citada então, quer saber qual desses subsistemas é responsável por recrutar e selecionar pessoas.
Eu já adianto para vocês que tudo que é citado aqui nas opções de resposta diz respeito a subprocessos, a processos de recursos humanos, tá? De gestão de pessoas. Mas a questão quer saber qual desses é responsável pelas práticas de recrutamento e seleção de pessoal. Tudo bem? E aqui, o que a gente tem, ó? A gente tem provisão de recursos humanos, aplicação, recompensa, manutenção e desenvolvimento, tá? Bom, desenvolvimento quer dizer as ideias lá de T&D, treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Na organização, gestão do conhecimento. Manutenção das pessoas a gente quer manter, então tem a ver com gestão do clima organizacional, né? Oferecer boas condições de trabalho para que, condições de higiene, segurança, né? Nesse sentido, para que a gente consiga manter as pessoas na organização. Recompensar tem a ideia de tem relação com remuneração, né? Que pode ser direta, indireta, e também com recompensas do tipo simbólicas, também são válidas, tá bom? A aplicação de recursos humanos está relacionada à ideia de análise de cargos e salários, descrição de cargos, né? Para aplicar a pessoa na organização, dizer a ela o que ela tem que fazer, né? Pelo que ela é responsável. E a provisão, prover a organização de recursos humanos, tem mesmo relação com a ideia de recrutamento e seleção, tá? Ou seja, são formas aí que eu vou ter que me utilizar para chamar pessoas para a organização, para depois selecionar aquelas que são mais adequadas para ocupar determinado cargo lá na organização, tá? Então, aqui a resposta vai ser a provisão, tudo bem? E aí, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, como que vocês vão decorar, né? Os processos de gestão de pessoas, os processos, ou como apareceu aqui, subsistemas, sistemas, subsistemas, processos ou subprocessos de gestão de pessoas, né? Os autores às vezes utilizam alguns nomes um pouco diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. No geral, tá? Principalmente as bancas de concurso gostam de trabalhar com essa ideia desses 6 subprocessos, ok? E como que vocês vão decorar? Pela palavrinha drama. Tá? Só tem que lembrar que é drama com 2 M's, tá? Então, os processos são desenvolver, recrutar, agregar, manter, monitorar, aplicar. O processo que falava aqui na questão era provisão. Provisão aqui vai estar aqui no agregar, tá, gente? Prover ou provisão. Certo? É a mesma coisa que agregar, tá? Mas aqui, para ficar até mais fácil de você decorar, né? A gente colocou como agregar pessoas, porque é um nome muito utilizado também, porque é Chiavenato, por outros autores, tá bom? E aí eu coloquei um resuminho de cada processo para você lembrar aí, tá? Desenvolver pessoas diz respeito a processos que envolvem capacitar, treinar, desenvolver o profissional, inclui gestão do conhecimento, gestão por competência, programas de desenvolvimento na carreira. Recompensar pessoas diz respeito aos processos relacionados a recompensar, satisfazer suas necessidades, inclui remuneração, benefícios, serviços sociais, como planos de saúde, né? Planos odontológicos, agregar pessoas. É o processo para incluir novas pessoas na empresa. Envolve recrutamento e seleção de pessoas. Manter pessoas. Processo utilizado para criar condições a fim de manter as pessoas na organização. Envolve administração do clima e cultura, qualidade de vida, higiene, manutenção das relações sindicais. E monitorar pessoas. Inclui acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelos profissionais, verificação de resultados através de bancos de dados, sistemas de informações gerenciais. Não exatamente com a intenção de fiscalizar as pessoas, tá? Isso daqui diz respeito até a monitorar todo o processo de gestão de pessoas, para ver se a gente está gerindo o nosso capital intelectual da melhor forma, aproveitando o nosso capital intelectual da melhor forma na organização. Por isso é importante sistemas de bancos de dados, né, informações, indicadores de gestão de pessoas, tudo bem? Como de rotatividade, tá? Enfim, é algo que a gente possa saber se realmente a gente está conduzindo a gestão de pessoas da melhor forma. Seria até mais nesse sentido, tá? Não é exatamente no sentido de verificar cada profissional, assim, fiscalizar, né, cada profissional. Ok? Aplicar pessoas é o processo que traça as atividades que as pessoas irão realizar. Envolve o desenho do cargo, análise e descrição de cargos, orientação e avaliação do desempenho, orientação da pessoa no cargo, no trabalho, tá bom, gente? Por isso, aplicar pessoas. E aí, para você decorar, drama, gestão de pessoas,
é drama, lembrar que desse drama tem 2 M's. Tá bom? Então, é isso. Espero que as questões tenham te ajudado. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, ainda tem tempo para estudar. Estude, tá bom? Aproveite esse tempo para se dedicar e, quem sabe, aí garantir a sua aprovação. A gente tá aqui na torcida, tá bom? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau!